Olá, alunos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre comunidade, sociedade, direitos humanos e cidadania. É um resumo de cada expressão dessa, só para vocês terem uma ideia da diferença entre comunidade, sociedade, direitos humanos e cidadania. Então vamos lá. Primeiro vamos falar de sociedade, porque é mais abrangente. Então, está escrito aí no texto: nossa convivência em meio a outros indivíduos é tão complexa a ponto de existir uma área do conhecimento dedicada a estudá-la e a entendê-la, ou seja, as ciências sociais. Um dos objetos mais complicados sobre a qual a sociologia se debruça é a sociedade, que se define pela sua diversidade e dinâmica das relações dos sujeitos que a constituem. Então, como se sabe, a sociedade é o todo, é o conjunto, ela é abrangente, ela abrange tudo, tudo que diz respeito a um povo que tem a mesma cultura, os mesmos costumes, as mesmas tradições, que convivem, se diz que é uma sociedade. Pode-se dizer que sociedade é um conjunto abrangente de indivíduos, né? Inúmeros indivíduos juntos formam uma sociedade. E ela é estudada pelas ciências sociais, principalmente pela sociologia. Quando a gente fala em ciências sociais, a gente inclui a ciência política, a antropologia, a psicologia, a economia, mas ela é mais estudada do ponto de vista social pela sociologia. E ela se define pela diversidade dinâmica. O que é que significa isso? Porque a sociedade ela é diversificada, ela não é igual em tudo. A maior parte das coisas são desiguais, né? Então há uma diversidade de coisas, de infinitas, podemos dizer assim. Então não há igualdade em nada e ela é diversa, tem inúmeras coisas de cada espécie, digamos assim. Imagine se a gente fosse separar o modelo de cada automóvel. Quer dizer, teria inúmeros modelos de automóveis, inúmeros modelos de aviões, inúmeros modelos de navios, inúmeros tipos de casas comerciais. E as pessoas em si são diferentes nos costumes, nas tradições, nos gostos, em tudo. Além do mais, a sociedade é dinâmica, ou seja, ela vive em movimento constante, ela não é parada, ela vive em busca, cada pessoa ou cada grupo social vive em busca de um objetivo e, por isso, vive em movimento. Então, o que caracteriza a sociedade é a diversidade e o dinamismo dela. Não seria correto afirmarmos que uma sociedade se constitui apenas por indivíduos, sem qualquer tipo de ligação pessoal, seja por afinidade ou por necessidade. Então, a gente não pode dizer que a sociedade é um conjunto, só um conjunto abrangente de indivíduos, sem dizer, sem acrescentar que para haver uma sociedade, tem que haver uma ligação pessoal, seja por afinidade ou por necessidade. Quer dizer, todos nos ligamos uns aos outros por uma dessas duas coisas. Se por afinidade, se dá o parentesco que nós temos uns com os outros,
ou de uma mesma origem, digamos assim. Por exemplo, todos somos brasileiros, todos temos a mesma nacionalidade. Então, há uma afinidade muito grande entre nós. A gente pode até se encontrar em outro país, mas gera aquela afinidade porque somos da mesma pátria. E também pelas mesmas necessidades. Todos temos as mesmas necessidades de sobrevivência e, por isso, partilhamos das mesmas alegrias, tristezas, lutas, enfim, há uma ligação entre as pessoas. Então, a sociedade não é só o conjunto de indivíduos sem haver uma ligação pessoal. Todos nós acabamos por nos tornar parte de grupos que possuem contato mais próximo à nossa realidade diária, com os quais dividimos interesses, objetivos e similaridade de ideias e condições, sejam econômicas ou de posição social. A esses grupos denominamos comunidades. Então, na verdade, a sociedade ela é formada de grupos sociais. E esses grupos são verdadeiras comunidades. Quando a gente fala em comunidade, não significa que uma comunidade seja uma população de um município. Pode ser uma comunidade de uma pequena região, de um sítio, pode ser uma comunidade que trabalha numa empresa, pode ser uma comunidade que faz parte de uma igreja, pode ser uma comunidade que faz parte de um clube, ou de uma associação, ou de um sindicato. Então, ali há uma comunidade, porque a palavra comunidade vem de comum, né? Então, as pessoas que partilham os mesmos objetivos, as mesmas finalidades e que têm em comum a mesma luta, ele forma uma comunidade. Então, logo em seguida vem aí o que caracteriza as comunidades, ou o que caracteriza uma comunidade. A comunidade é definida por Robert Hatfield, que é um sociólogo americano, como sendo, primeiro, um agrupamento distinto de outros agrupamentos humanos, sendo visível onde uma comunidade começa e onde ela acaba. Então, a comunidade ela é pequena e dá para se distinguir. Eu falei aqui, vamos dizer, uma comunidade que faz parte de uma igreja, ou de um bairro, ou de uma associação rural ou urbana da cidade, ou de um sindicato. Então, você conhece e distingue muito bem. Então, é o que Robert Hatfield, sociólogo americano, quer definir comunidade como um agrupamento distinto de outros grupos. Quer dizer, cada grupo forma uma comunidade. Pequena, quer dizer, ela é pequena, a ponto de seus limites estarem sempre ao alcance da visão daqueles que a integram. Então, se nós fazemos parte, por exemplo, de um sindicato ou de uma associação rural, nós sabemos que ela é pequena, ela tem um limite, e nós conhecemos todos os membros que integram ali. Muitas vezes nem temos muita amizade ali com alguma pessoa, mas sabemos que ela faz parte, que aquela pessoa faz parte, ela integra também a comunidade. Então, pelo fato de ser pequena que a gente sabe o limite e o tamanho da comunidade que nós integramos ou participamos. Ela é autossuficiente, ou seja, de modo que atenda a todas as necessidades e ofereça as atividades necessárias para as pessoas que fazem parte dela, independente dos que estão de fora. Então, autossuficiente, auto quer dizer de si, suficiente é porque ela rege por si própria. Ela não depende, vamos dizer, de outra comunidade para sobreviver. Ela não depende de outro grupo humano para sobreviver. Ela se rege por si própria. Ela se mantém, ela luta, ela tem aquela afinidade de um membro com outro, de um indivíduo com outro ali, e não depende de outro grupo superior
ou de outro grupo igual, de outra comunidade. Então, ela tem uma autossuficiência. Quando é autossuficiente, ela se mantém por si própria, digamos assim. Comunidade e modernidade. Trata-se, então, de não apenas um corpo ou um objeto, mas também de uma construção ideológica. Veja bem essa expressão, construção ideológica, que se baseia na necessidade individual de segurança, de conforto, de familiaridade e do sentimento de pertencimento, de que fazemos parte de algo maior que nossa individualidade. Então, quando a gente faz parte de uma comunidade, a gente se sente mais seguro, a gente passa a ter um certo conforto, há uma certa familiaridade entre os integrantes daquela comunidade, entre os indivíduos, todos se respeitam, todos se gostam, todos partilham da mesma luta, dos mesmos objetivos, dos mesmos interesses. Então, há uma familiaridade ali, é como se fosse uma grande família. E do sentimento de pertencimento, quer dizer, aquele sentimento que a gente faz parte daquilo ali, que a gente pertence àquilo ali como se fosse uma família. Se eu faço parte de uma associação qualquer, eu tenho um sentimento que pertenço àquela associação. Se eu faço parte de uma igreja, seja ela qual for, eu tenho um sentimento que pertenço àquela igreja. Então, é um sentimento de pertencimento. Então, a comunidade, ela gera segurança, ela nos dá conforto, ela nos dá familiaridade e também um sentimento de pertencimento, apesar de ser pequena. Não importa se é formada de 10 membros, de 20, de 30, de 40, não importa o quantitativo de pessoas. Para Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que passou muitos anos, a maior parte da vida na Inglaterra, morreu nesse ano que passou, de 2019. Ele nos esclarece dizendo o seguinte: pertencer a uma comunidade significa renegar parte de nossa individualidade em nome de uma estrutura montada para satisfazer nossas necessidades de intimidade e de construção de uma identidade. Então, quando a gente faz parte da nossa comunidade, de qualquer comunidade, nós abrimos mão, muitas vezes, daquilo que diz respeito a nós mesmos, ou seja, de nossa individualidade. E nós passamos a compartilhar de desejos, muitas vezes, de outras pessoas que, pela maioria, decide ali naquela comunidade ou na convivência, se for uma comunidade, digamos assim, como um pequeno povoado, uma cidade pequena. Então, ali todos se respeitam e todos procuram conviver bem. E nessa convivência, todos abrem mão da sua individualidade, seus desejos, não é? Eu posso querer fazer uma festa em minha casa e muitas vezes querer interditar a rua, mas aí eu me preocupo com o meu vizinho, que é meu amigo também, que faz parte da minha comunidade, e aí eu já muitas vezes recuo, ou então tenho que falar com eles, tenho que dizer o horário para terminar, que não vai demorar muito e tal. Se eu quero ligar um som em toda altura, eu vou que não posso fazer porque perturba meu vizinho, então eu tenho uma preocupação. Então, a minha individualidade, ela será, né, como se diz, limitada pelo desejo da maioria daquela comunidade a qual eu pertenço. A construção de uma fronteira entre o familiar, que é o de dentro, e o estranho, que é o de fora, é a essência que fundamenta uma comunidade. Por quê? Por exemplo, se eu sou de Itapetim, eu nasci e me criei em Itapetim, então eu tenho uma convicção eu tenho um sentimento de pertencimento, que sou
da cidade de Itapetim, ou seja, eu pertenço à comunidade de Itapetim. Então, eu tenho um sentimento familiar, que é de dentro de mim, que é esse sentimento de pertencimento, que eu pertenço à comunidade, e também sei quem é de fora, o estranho, que é aquele que é de fora, que não pertence à comunidade. Quando a gente diz o estranho é aquele que não pertence, não é aquele que eu não conheço, é aquele que não pertence à comunidade. Por exemplo, eu posso receber um parente em minha casa, é meu amigo, é meu parente, primo, tio, seja o que for, mas eu tenho a convicção, o entendimento que ele é de fora, ele não pertence à minha comunidade, ele é de outra comunidade, ele é de outra cidade. Então, a construção de uma fronteira, quer dizer, do limite entre o familiar, que é aquilo que é de dentro da comunidade, que eu sei quem pertence à minha comunidade, e aquele que é de fora, é a essência, é o princípio que fundamenta a comunidade, porque eu já sei quem pertence a ela. Tá certo? Para tanto, deve existir um policiamento por parte dos integrantes desta comunidade para que ideias estranhas não entrem em seu meio e ameaçem a estrutura construída em torno das ideias familiares. Então, quando nós pertencemos a uma comunidade, é como se todos nós fôssemos policiais em que não aceitamos, às vezes, coisas estranhas, vindas de fora. A gente sempre rebate, a gente quer demonstrar que ocorre perigo e tal. Então, a gente tem uma preocupação com a comunidade na qual pertence. Então, até ideias estranhas que passam, de repente, chegam de alguém que vem de fora e quer passar para pessoas de nossa comunidade, a gente tem uma preocupação porque vai atingir os membros dessa comunidade. Bom, eu acredito que ficou mais ou menos claro aí o que é a diferença entre sociedade, que é mais abrangente, é o todo, e a comunidade. Então, nós podemos dizer que, na verdade, a sociedade é um conjunto de comunidades. Um conjunto de comunidades formam uma sociedade que é o todo. E agora nós vamos falar um pouco dos direitos humanos. Na última aula nós falamos de direitos humanos, direitos sociais, filosóficos, tudo mais. Como é um assunto muito importante, nós vamos aprofundar um pouco aqui. Então, os direitos humanos surgiram na Idade Média, do casamento entre a filosofia cristã católica com o direito natural. Então, a Idade Média foi um período que alguns filósofos da Igreja, como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, foram figuras expressivas, figuras de destaque, que estudaram profundamente a filosofia e associaram a filosofia à teologia cristã, aos ensinamentos da Igreja Católica. E aí surgiu a chamada filosofia cristã católica. E então eles associaram também essa filosofia ao direito natural. Como eu já falei naquela aula anterior, o direito natural são aqueles direitos que, mesmo não tendo uma lei, eles não deixam de existir. Por exemplo, eu tenho o direito à vida. É um direito que eu tenho de viver, porque eu nasci, tenho vida e eu tenho o direito de viver como você e qualquer um. Direito à liberdade. É um direito sagrado. Não precisa ter lei dizendo que alguém tem direito à vida. Não precisa existir lei dizendo que alguém tem direito à liberdade. Não precisa existir lei dizendo que alguém tem direito à alimentação, porque são direitos naturais. O direito de viver, o direito à liberdade, o direito à alimentação, o direito de falar, o direito de escolher uma religião, são direitos naturais. No início da Idade Moderna, já quando termina a Idade Média, os racionalistas desvincularam a visão divina do direito natural. Jus quer dizer direito, direito natural.
Então, houve uma separação, que antes a filosofia cristã foi unificada ao direito natural. Quando chega na Idade Moderna, houve essa separação da visão divina com o direito natural. Então, houve uma cisão, uma separação. E passaram a defender que o homem é, por natureza, livre e possuidor de direitos irrevogáveis, que não podem ser subtraídos ao se viver em sociedade. Então, como nós temos direitos naturais, na Idade Média começou-se a defender que o homem é, por natureza, livre. Então, ninguém pode escravizar outro homem. A escravização de outro homem é um defeito humano. Não pode haver a escravização de um homem em relação a outro, porque nascemos livres, em plena liberdade. E somos possuidores de direitos irrevogáveis. O que são direitos irrevogáveis? Irrevogáveis são aqueles direitos que ninguém pode tirar. Ninguém pode tomar de você esse direito. Por exemplo, ninguém pode tirar o direito de você andar para onde você quiser. Se você é maior de idade, você pode viajar, você pode passear, você pode se locomover, ir de um canto para outro, o direito de falar. Então, são direitos irrevogáveis que ninguém pode proibir. Ninguém pode dizer assim, você a partir de agora não vai mais falar, vai ficar mudo. Nenhuma autoridade pode fazer isso. Por quê? Porque o direito de falar, ainda que eu responda pelo meu exagero, se eu denegrir a imagem de alguém, mas o direito de falar eu tenho. Ninguém pode, mesmo que eu diga alguma coisa com alguém, eu posso responder um processo por isso, mas ninguém pode me obrigar a me calar. É um direito sagrado. Então, estes pensamentos começaram a dar frutos inicialmente no Reino Unido, ou seja, na Inglaterra e na Escócia, durante a Revolução Inglesa, onde as prisões ilegais feitas pelos monarcas começaram a ser contestadas com o surgimento do habeas corpus. Por quê? Porque até esse momento, 1679, alguém ia preso, muitas vezes pessoas inocentes, pessoas às vezes que, por exemplo, o rei cobrava um imposto muito alto e a pessoa às vezes não tinha o dinheiro para pagar e por isso ia presa. E aí, a partir de 1679, surgiu o chamado habeas corpus. Habeas corpus é um documento que hoje nós usamos nos fóruns como um instrumento de liberdade. Por exemplo, se alguém é preso injustamente, a gente entra com esse pedido e habeas corpus quer dizer solte o corpo. Então, surgiu nesse período aí, porque os monarcas, que eram os reis, prendiam as pessoas injustamente, mas não soltavam quando bem entendiam. Ou mesmo, muitas vezes, nem soltavam, deixava preso a vida inteira. E com o habeas corpus, na hora que os monarcas prendiam injustamente, então começaram a surgir os advogados com o pedido dizendo que aquela pessoa foi presa injustamente, que era inocente, que ela não tinha praticado aquele crime, ou ela deixou de pagar o imposto porque não tinha condições, a família estava necessitada, e aí já se começou a analisar esses documentos e começaram a soltar as pessoas, então os direitos começaram a surgir, os direitos de liberdade. Então, os direitos humanos começam a surgir a partir dessa época. Seguindo essa linha temporal, o segundo país a abraçar a luta pelo direito natural e por um Estado livre foram os Estados Unidos da América, em 4 de julho de 1776, ao declarar independência e proteger a sua Constituição os direitos naturais do ser humano que, na Constituição, em sua Constituição, os direitos naturais do ser humano que o poder político deve respeitar. Então, na Constituição americana, foram colocados diversos artigos dizendo que as pessoas tinham direitos naturais e esses direitos precisavam ser respeitados.
Então, ninguém podia ser preso injustamente. Se as pessoas fossem julgadas, tinha que ser julgada por um tribunal e não por uma pessoa individualmente ou por um grupo político, mas por um tribunal que analisasse direitinho o processo, sem puxar a sardinha, a brasa para um lado nem para outro, e analisasse com justiça. Então, começou a partir daí a surgir, como se diz, o respeito aos direitos do ser humano. Então, a independência americana contribuiu também com respeito aos direitos naturais, que significa direitos humanos. A Revolução Francesa, que deu padrões universais para o direito natural, sendo nessa época que passou a ser utilizado o termo direitos do homem, tal universalismo é expresso pela liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, a Revolução Francesa, com os acontecimentos, milhares de pessoas perderam a vida na Revolução Francesa e eles acabaram com a monarquia absoluta ou absolutista, quer dizer, o rei era tudo, era o todo-poderoso, então eles tiraram o rei do trono e implantaram um sistema baseado nesses três princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. E com isso, muitos países passaram a copiar esses três direitos: o direito de liberdade, o direito de igualdade e o direito de fraternidade, colocando em suas constituições. Cada país tem uma constituição. A Constituição é a maior lei de um país. Então, os países passaram a colocar esses direitos também em suas constituições, com base nesses princípios da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que surgiu também com a Revolução Francesa, foi declarada aí, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é um termo que serve até para os dias de hoje, do homem e do cidadão. Veja a data aí, que é de 1789, justamente o ano da Revolução Francesa, deu uma amplitude maior às liberdades individuais e serviu de base para a edificação dos direitos humanos no tempo atual. Porém, os acontecimentos históricos que mais influenciaram este ramo do direito internacional aconteceram entre os anos de 1914 e 1948, quando o mundo cria consciência sobre as atrocidades terríveis acontecidas na Primeira e Segunda Guerra Mundial, surgindo assim, em outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas, que no dia 10 de dezembro de 1948 proclamaria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, veja bem, com a Revolução Francesa, quando terminou a Revolução Francesa, os franceses sentaram na mesa e disseram: nós vamos fazer uma carta de direitos que sirva para os franceses e para outros países do mundo. Então, criaram a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela amplia os direitos individuais, porque passa a atribuir direitos de liberdade, direito de falar, direito de escolher uma religião, direito de filosofar, inúmeros direitos ela estabelece. E essas liberdades individuais que surgiram na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de base para o surgimento dos direitos humanos nos dias atuais. E quando foi, logo depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e foi até 1918. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 até 1945. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que foi um desastre no mundo, o mundo ficou em cinzas, então os países se reuniram também, vários países do mundo, se eu não me engano, 71 países, sentaram na mesa
e disseram: vamos criar uma carta de direitos que sirva para todos os países do mundo, para que não aconteça uma terceira guerra mundial, para que o mundo fique só nessa guerra mesmo, porque já foi demais. Milhões de judeus morreram inocentemente na Segunda Guerra Mundial. Sem falar em jovens que perderam a vida como soldados nessa guerra. Então, criaram primeiro a chamada Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas é a chamada ONU, que ainda tem nos dias de hoje. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que agora vem como se diz, controlando essa Covid em todo o mundo, pertence à Organização das Nações Unidas. A Unesco, que investe em educação em todo o mundo, inclusive no nosso país, manda muito dinheiro para a educação em nosso país. E nós só temos a educação que temos ainda porque a Unesco manda muito dinheiro, pertence à ONU também, à Organização das Nações Unidas. Então, a ONU foi criada e a ONU mesmo criou a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa declaração tem 30 artigos e esses 30 artigos estabelecem inúmeros direitos da pessoa humana. E esses direitos foram aprovados em constituições de vários países do mundo, inclusive no Brasil. Então, muitos direitos dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos estão na nossa Constituição. A gente pode dizer, por exemplo, que o Bolsa Família tem origem nessa declaração, porque lá está dizendo que todos têm direito à alimentação, têm direito a uma vida digna, e também na Constituição, que tem dizendo que todos têm direito a uma vida digna, têm direito à alimentação, têm direito à educação, têm direito à saúde e têm direito a um meio ambiente sadio. Inúmeros direitos que tem na Constituição foram trazidos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu quero que vocês entendam como foi que surgiu os direitos humanos no mundo. Deu para entender que, pelo que a gente viu lá atrás, começou na Inglaterra, surgindo o habeas corpus, depois os Estados Unidos ampliaram os direitos com a independência americana, depois vem a Revolução Francesa, que surgiram esses 3 princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, e também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde foi criada a ONU, e a ONU fez essa declaração aí chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é quem define os direitos humanos no mundo inteiro. Direitos humanos são direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. Eu quero até chamar a atenção aqui que tem uma distorção, às vezes, de direitos humanos, direito de bandido, não sei o que lá. Muita gente distorce. É preciso compreender o que são direitos humanos para poder saber o que é que está dizendo. Então, essa coisa de dizer direitos humanos é direito de bandido é uma coisa que muita gente não entende, e a coisa é bem abrangente, que só numa aula mais ampla a gente poderia explicar. Mas é uma distorção do que significa os direitos humanos, porque os direitos humanos defendem a vida das pessoas, os direitos humanos defendem a liberdade, a alimentação, uma vida digna, saúde, educação, assistência social, tudo que pode favorecer o ser humano consta das normas dos direitos humanos. Seu conceito também está ligado com a ideia de liberdade de pensamento, de expressão e a igualdade perante a lei. Pois é, então, entre os direitos humanos, tem o direito de liberdade, tem o direito de pensamento, ninguém pode ser prejudicado por pensar contrário a outra pessoa, direito de expressão, ninguém pode ser perseguido, preso ou massacrado porque falou, porque teve o direito de criticar, de fazer qualquer questionamento, e a igualdade perante a lei.
essa igualdade não é igualdade material, a igualdade econômica não, em que todos têm os mesmos bens, a mesma coisa. Não é isso aí, não. É a igualdade perante a lei. Se um filho de um rico tem direito de fazer um concurso público, o pobre também tem. Se uma mulher grávida tem direito de ultrapassar a fila, não importa se ela é pobre ou rica. O que importa é estar grávida. Então, tem inúmeros direitos que se expressam na Constituição que precisa se conhecer como direitos humanos importantes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a declaração que eu falei acima, que foi decretada pela Organização das Nações Unidas logo depois da Segunda Guerra Mundial, afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Veja que frase linda, né? Veja essa expressão que tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Quer dizer, por esta frase, a gente sabe que ninguém pode ser discriminado. Infelizmente, ainda as pessoas usam da força, da ignorância, da brutalidade e passam a discriminar outros seres humanos. Mas a própria lei dá esse direito de igualdade. Todos têm o direito de participar de tudo, todos têm o direito de falar, todos têm o direito de escolher uma religião, todos têm o direito de participar de um grupo político, seja ele qual for, todos têm o direito de escolher um candidato ou de se candidatar. Então, todos têm os direitos iguais. Só algumas poucas pessoas ignorantes da comunidade ou da sociedade não admitem isso. Então, todos somos dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, se todos tivessem o espírito de fraternidade, ninguém discriminava ninguém por qualquer tipo de situação. Ninguém pode discriminar ninguém. Mesmo que eu não concorde com uma pessoa, mas isso não me dá o direito de discriminá-la ou de ter certos preconceitos que possam prejudicar aquela outra pessoa. Se eu não concordo, mas isso não me dá o direito de massacrar quem quer que seja. Então, por quê? Todos são iguais em dignidade e em direitos de acordo com as constituições, as declarações de direitos e as leis de um modo geral. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, como eu falei, adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com o objetivo de evitar guerras, de promover a paz mundial e de fortalecer os direitos humanitários. Então, esse foi o objetivo quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que os países se sentaram na mesa e decidiram formar uma organização chamada Organização das Nações Unidas, e ali fizeram uma declaração universal dos direitos humanos. Eles queriam justamente evitar uma terceira guerra e, a partir dali, promover a paz mundial, bom relacionamento entre as nações, entre os diversos países do mundo e fortalecer os direitos humanitários. Ou seja, quando um país tiver numa situação difícil de calamidade, os demais ajudarem. Então, fortalecer os direitos humanitários nesse sentido, ter um senso de humanidade com outros povos. Por exemplo, a África, que é onde tem os países mais pobres do mundo, até água falta. E muitos países ajudam a África com remédios, com médicos, com alimentação, com educação, uma série de ajudas, baseado nesse direito, o direito humanitário. Para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como ideal
ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que todos tenham sempre em mente a declaração, para promover o respeito a esses direitos e liberdades. Então, o objetivo da ONU é fazer com que os países mais atrasados, principalmente, tenham conhecimento destes direitos da declaração e passem a adotá-los em suas constituições e colocar em prática para que todos os cidadãos do mundo tenham uma vida digna. Dessa forma, tenham direitos e liberdades. Os direitos humanos no Brasil são garantidos na Constituição, como eu disse, da Declaração da ONU dos Direitos Humanos. O Brasil copiou na sua Constituição vários artigos de direitos daquela declaração. Isso em 1988. Nessa Constituição, repito, a Constituição é a maior lei de um país. Uma lei do município tem que ser inferior à Constituição. A lei que for criada aqui no município não pode dizer nada diferente do que tem na Constituição. Então, uma lei do município, uma lei do Estado, uma lei feita pelo presidente da República não pode contrariar os direitos que tem na Constituição, que são superiores. Então, todo país tem uma Constituição, é como se fosse uma cartilha em que todos têm que obedecer. Então, não é só o Brasil que tem uma Constituição, são todos os países do mundo que têm uma Constituição. Nessa Constituição, consagra no artigo 1º o princípio da cidadania, quer dizer, logo no artigo 1º da Constituição brasileira, já dá direito a que todos nós tenhamos uma cidadania. E ter cidadania é o quê? É você ter o direito de lutar por direitos e praticar os deveres na sociedade. Também a dignidade da pessoa humana. Diz lá na Constituição que a dignidade da pessoa humana tem que ser respeitada. Então, ninguém pode denegrir facilmente a imagem de uma pessoa injustamente. Se alguém ataca indevidamente a honra ou a imagem de uma pessoa, poderá responder um processo. Por quê? Porque todos nós temos dignidade e essa dignidade deve ser respeitada. Assim como os valores sociais do trabalho. O trabalho é altamente valorizado na Constituição. Todos temos direito de trabalhar, de ter uma profissão, desde que seja uma profissão lícita, uma profissão honesta. Ou seja, a profissão lícita, a profissão honesta é aquela de acordo com a lei. Por exemplo, não se permite ter uma profissão de sair vendendo drogas por aí. Não é permitido. Então, essa profissão não é honesta nem é lícita. Tá certo? Ao longo da Constituição, encontra-se no artigo 5º o direito à vida, o direito à privacidade, o direito à igualdade e o direito à liberdade. Logo no artigo 5º da nossa Constituição tem dizendo lá, todos têm direito à vida, todos têm direito à privacidade, quer dizer, ninguém pode invadir minha privacidade, tirar uma foto, digamos assim, minha, sem minha autorização, seja fazendo o que eu queira fazer e estampar nas redes sociais. Por quê? Porque todos temos o direito de privacidade e esse direito tem que ser respeitado. Então, não pode expor nas redes sociais aquilo que diz respeito à minha vida privada, minha vida pessoal. Como também eu não posso fazer com a sua vida, não é? Pegar algo da sua vida pessoal e estampar nas redes sociais. Isso fere o direito de privacidade. E está lá na Constituição, no artigo 5º. Também igualdade, direito de igualdade. Esse direito de igualdade avançou muito no Brasil, mas ainda tem muita desigualdade no Brasil. E eu não quero, o que eu quero dizer aqui não é igualdade econômica, não é igualdade de todos ter bens materiais. É a igualdade de oportunidade, que muitas vezes, por proteção política, umas pessoas têm mais oportunidade do que outras. Umas têm mais condição técnica
conhecimento científico, capacidade e não são aproveitadas, porque o que vale é o apadrinhamento político. Então, isso gera uma desigualdade social. Por quê? Porque alguém que tem o conhecimento técnico, as condições para fazer um bom trabalho, fica sem emprego, fica sem exercer um cargo no governo, enquanto outros que não têm a menor capacidade são aproveitados por protecionismo político, digamos assim. E o outro é o direito à liberdade. Essa liberdade aqui é em todos os sentidos: o direito de ir, o direito de vir, o direito de ficar, a liberdade de falar, a liberdade de escolher uma religião, a liberdade de individual, a liberdade do ser humano é plena, desde que não prejudique a liberdade de outra pessoa. A gente tem que entender que a liberdade nossa só vai até onde começa a do outro. O meu direito de liberdade ele é limitado, ele não é pleno totalmente, ele vai até um limite, ele tem uma fronteira. A partir dali começa a liberdade do outro, eu tenho que respeitar. Além de outros conhecidos como direitos fundamentais, quer dizer, na Constituição é tratado por direitos fundamentais esses direitos humanos, que podem ser divididos entre direitos individuais, que é aquele direito que diz respeito à minha pessoa, só a mim, direito coletivo, que pertence a um grupo de pessoas, por exemplo, um direito de um grupo de pessoas que trabalham numa fábrica. Então, ali é um direito, não é só de uma pessoa, é de várias. Direitos difusos, que a gente falou naquela outra aula, são aqueles direitos que abrangem o número de pessoas que às vezes não identifica, chamado direito difuso justamente porque não sabe a quantidade de pessoas que têm aquele mesmo direito. E de grupos. O de grupos é o mesmo direito coletivo. Bom, agora vamos falar um pouco da cidadania, que é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecidos na Constituição de um país. Então, para eu exercer bem a minha cidadania, é preciso eu ter o direito ao exercício dos direitos e deveres. Eu tenho que cumprir meus deveres certinho. Para eu cumprir meus deveres, eu tenho que pagar os impostos que eu devo. Se eu tenho uma casa, eu tenho que pagar o imposto da casa. Se eu tenho um carro ou uma moto, eu tenho que pagar o imposto da casa ou da moto. Por quê? Porque é justamente com esse dinheiro que o país nos oferece educação. Quando chega um livro na escola para um aluno, esse livro tem origem no dinheiro que eu paguei do imposto da minha moto, o imposto do meu carro, eu paguei o imposto da minha casa. Então, esse dinheiro é para pagar médicos nos hospitais, pagar enfermeiros, pagar professores, comprar livros, dar merenda escolar. Então, isso é um exercício de dever, o dever de pagar imposto, o dever de tratar bem o meio ambiente, não é só um dever do governo. Todos temos a obrigação de zelar por um meio ambiente sadio, não devastar a natureza, respeitar a natureza, tratar bem a natureza, as plantas, né? Se puder plantar uma árvore, cada pessoa que puder plantar uma árvore, vai ajudar a natureza. Não soltar lixo em qualquer lugar, né? Coletar o lixo direitinho para que o carro do lixo passe e faça a coleta, colocar nas sacolas direitinho. Então, tudo isso é um dever de cidadão. Eu, quando chego num banco, por exemplo, que meu direito é negado, eu abro a boca, chio, reclamo. Mas muitas vezes saio do banco e pego um pedacinho de papel e jogo no chão. Quer dizer, não cumpri o meu dever. Estava exigindo meu direito lá dentro do banco, em alto e bom tom, falando e reclamando. Mas quando saí do banco, joguei um papel no chão, que significa denegrir o meio ambiente. Mas eu não percebi. Eu exigi meu direito de cidadania, mas não estou cumprindo meu dever de cidadania. Então, a cidadania também pode ser definida como a condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de leis, pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Quer dizer, a cidadania ela tem base num conjunto de leis, porque se não fossem as leis, as pessoas também abusavam.
Veja que já abusam existindo as leis. Imagine se não existisse. Então, tem um conjunto de leis que precisa a gente conhecer, quais são aquelas leis que nos atribuem direitos e quais são aquelas leis que exigem de nós deveres, para poder a gente exercer bem a cidadania. Então, quanto mais eu conheço as leis não foram feitas para advogados, juízes e promotores. As leis são feitas para o cidadão. Agora, é preciso a gente ter interesse de conhecê-las e, quando tiver dificuldade de entender alguma coisa, perguntar a quem sabe, mas ficar por dentro dos nossos direitos. Às vezes o indivíduo é funcionário público, passa a vida inteira como funcionário público e não conhece sequer os seus direitos. Por quê? Porque nunca abriu o estatuto dos funcionários públicos para saber os direitos que ele tem lá. Então, é uma situação calamitosa, isso aí, porque eu não conheço nem os direitos que tem, posso ser lesado, posso ser enganado, porque não tenho conhecimento deles. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados, e o respeito e cumprimento de ambos contribui para uma sociedade mais equilibrada e justa. Quer dizer, eu acabei de dar exemplo do cidadão que vai ao banco, reclama seu direito por um motivo qualquer, mas, ao mesmo tempo, suja o ambiente jogando coisas no chão. Então, isso aí é uma contradição. Nós temos que exercer bem a cidadania, praticando, reclamando os nossos direitos, reivindicando, exigindo, mas também cumprindo os nossos deveres. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações. Então, se eu tenho consciência dos meus direitos, porque eu leio sobre eles, eu procuro me informar na internet, através da internet, através de um jornal, de uma revista, de um livro. Então, eu fico informado dos meus direitos e tenho consciência deles. E por isso eu posso exigi-los. E quando eu tenho consciência dos direitos, eu devo também conhecer meus deveres ou obrigações. As obrigações são mais profundas do que os deveres, porque os deveres eu devo fazer, mas não sou punido com aquilo ali. Por exemplo, se eu jogo um papel no chão, eu não sou punido por aquilo ali. Mas eu tenho um dever de manter o ambiente sadio. Então, tenho o dever. E a obrigação é aquilo que, se eu não fizer, eu serei punido. Por exemplo, se eu não pago o imposto do meu carro, eu serei punido com multas, posso ter o carro apreendido. Então, aí eu já não é mais não dever, é uma obrigação mesmo. Garantindo que estes sejam colocados em prática. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais, quer dizer, das disposições que estão na Constituição. Se eu exerço bem minha cidadania, eu estou de acordo com o que está contido na Constituição. E eu tenho a obrigação de colocar em prática os meus direitos, a exigência dos meus direitos e o cumprimento dos meus deveres. Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação de um país. Justamente, quem forma bem o cidadão é a educação, porque a educação vai dar a ele conhecimento suficiente para ele saber como atuar em sociedade, como participar da sociedade. Ele vai conhecer regras de higiene, ele vai conhecer regras de saúde, problemas de saúde, ele vai conhecer os direitos dele, ele vai conhecer os deveres dele e vai exercer bem a cidadania, vai ser um cidadão ativo. O conceito de cidadania também está relacionado com o país onde a pessoa exerce os seus direitos e deveres. Assim, a cidadania brasileira está relacionada com o indivíduo que está ligado aos direitos e deveres que estão definidos na Constituição do Brasil. Esse é o que a gente acabou de falar. O conceito de cidadania em si, está interligada com o exercício dos plenos direitos e deveres. Não há cidadania se eu não exerço, se eu não cobro os meus direitos
e se eu não exerço meus deveres, não pratico os meus deveres. Se eu não faço as duas coisas, eu não exerço a cidadania. Para exercer a cidadania, os membros de uma sociedade devem usufruir dos direitos humanos. Assim também poderão cumprir os seus deveres para o bem da sociedade. Então, os direitos humanos estão nas nossas leis, na Constituição e em outras números. Por exemplo, nós temos a lei que combate o racismo. Então, se eu conheço a lei de combate ao racismo, eu posso, no dia que eu for discriminado, eu posso, como se diz, exigir os meus direitos e como se diz, cobrar da justiça que faça alguma coisa contra aquela pessoa que me discriminou. Porque meus direitos humanos estão contidos ali naquela lei e na Constituição. Então, exercer bem a cidadania é cobrar direitos e praticar os nossos deveres e obrigações. Bom, eu acredito que ficou mais ou menos esclarecido o texto. Me despeço de vocês, deixo um abraço para todos e até a próxima aula, se Deus quiser.